Vamos lá, vamos falar sobre multiplicação de números racionais. Primeiro sobre as frações, depois os decimais, tá? As frações, primeira coisa. Pode ser que eu tenha uma multiplicação de uma fração por outra fração, tá? E às vezes a gente tem assim, ó, um número inteiro multiplicado por uma fração, ou trocado também ali. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós sempre multiplicamos fração com fração. Ou seja, se esse número aqui não é fração, a gente pode fazer ele virar uma fração, vocês lembram? Basta você colocar lá o denominador 1. Lembra que o 1 está sempre embaixo de qualquer número, né? Então aí, ó, beleza, virou duas frações. Bem simples. Fração, como que eu multiplico? Numerador multiplicando o numerador. Denominador multiplicando o denominador. Para deixar bem facinho. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Só isso, tá? 5 vezes 3, 15. 1 vezes 4, ou 4 vezes 1, 4. Acabou. Por que acabou? Esta fração ela já está irredutível. Lembra o que é irredutível? Quando não dá mais para simplificar? Então, quando você faz a multiplicação, você dá uma olhadinha, tá? Será que dá para dividir em cima e embaixo por o mesmo número? Será que a gente pode simplificar isso daqui, né? No caso, 15 quartos não dá, então acabou. Vamos fazer a próxima aqui. Agora eu já tenho duas frações completas, né? Não preciso completar ninguém ali com 1, nada. Então basta multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Vamos fazer isso? 2 vezes 25 dá 50. E 5 vezes 4 dá 20. Reparem que nós temos agora um número meio grande, né? Geralmente esses números grandes dá para simplificar. O que é simplificar? Olhar em cima e embaixo e ver. Por quanto eu posso dividir esses dois números? Nesse caso aqui eu poderia dividir por 2, poderia dividir por 5, poderia dividir por 10. Geralmente nós tentamos o maior número possível, para que fique mais curto os nossos cálculos, né? Então eu vou dividir em cima e embaixo por 10, ó. Vejam bem o que vai acontecer. 50 divididos por 10, 5. 20 divididos por 10, 2. Pronto, está resolvido. Porém, em alguns casos, nós chegamos numa resposta aqui num cálculo muito grande, números grandes, que dificultam um pouco a gente terminar esse cálculo, tá? Então o que a gente pode fazer? Essa simplificação que nós aplicamos no final, a gente pode fazer ela antes. Reparem que aqui está o mesmo exemplo, tá? Os mesmos números. Então aqui, ao invés de nós multiplicarmos primeiro, nós vamos fazer o contrário, nós vamos simplificar primeiro e depois multiplica. O processo da simplificação, geralmente nós fazíamos numa fraçãozinha assim, né? Ver que número que dá para dividir o de cima e o de baixo. A ideia continua a mesma. Eu pego um número que está em cima e vou tentar simplificar com o de baixo. Porém aqui nós temos a opção de simplificar ou com quem tem embaixo dele mesmo, ou com quem está embaixo de outro numerador qualquer. Ou seja, se eu pegar o 2 aqui, ó, eu posso tentar simplificar com o 5 ou também com o 4. Da mesma forma, depois eu posso pegar o 25 e posso ver se é possível simplificar com o 4 ou com o 5. Ah, vamos começar aqui com o 2 então. O 2 não dá para simplificar com o 5, né? Eles não têm nada em comum. Mas com o 4 dá. Embora eles estejam em frações diferentes, isso é permitido na multiplicação. Tá? Então veja bem, vamos simplificar o 2 e o 4. Tá? Por quanto eu posso dividir eles? Por 2. Então nós vamos dividindo. 2 divididos por 2 dá resultado 1. 4 dividido por 2 dá resultado 2. Então pensem assim, esse 2 já não existe mais, agora é 1. Esse 4 não existe mais, agora é o 2. Agora não tem como simplificar mais, né? Mas eu vou pensar no 25 aqui, ó. O 25 dá para dividir com o 2? Dá para simplificar com o 2? Não. Dá para simplificar com o 5? Dá, veja bem. Embora eles não estejam na mesma fração, eles podem simplificar. Então vamos lá, vamos simplificar o 25 e o 5. Posso dividir eles por 5, né? 25 dividido por 5 dá 5, vocês anotam aqui em cima, ou pode ser do ladinho em algum lugar. 5 dividido pelo 5 também dá 1. Então agora os novos números são esses que estão em vermelho aqui. Tá? Não uso mais o 2, o 5, o 25, o 4. Tá? Eu vou usar esses que estão em cima. E aí normal, ó, de cima multiplico de cima, de baixo multiplico de baixo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Reparem que nós já chegamos no resultado direto, ó. Tá vendo? Chegamos direto aqui. Então, simplificar antes é um processo opcional, não é nada obrigatório, tá? Porém, eu penso que é importante, é legal fazer antes, porque no final você fica com resultados pequenos, números pequenos,
E que se às vezes precisar ainda simplificar, são cálculos pequenininhos. Às vezes a gente faz conta que dá muito grande esses números aí, fica difícil de eu encontrar. Será que dá para dividir por 2? Será que dá para dividir por 4? Por 5? Então assim, ele fica um pouquinho mais curto, chega numa resposta mais rapidamente. Ok? Vamos passar um outro exemplo aqui para vocês. Agora a gente vai continuar falando de multiplicações, só que agora vamos falar dos decimais, tá? É uma multiplicação mais comum, mais tranquilinha para fazer, tá bom? O que a gente tem que tomar cuidado é com a vírgula. Quando a gente aprendeu sobre soma e subtração de números decimais, tinha aquela regrinha lá, vírgula embaixo de vírgula, certo? Aqui não tem essa necessidade. Você pode armar sua conta tranquilamente, faz o cálculo como se não tivesse vírgula. A vírgula vai voltar a aparecer só no final. Então eu vou armar essa continha aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho. 2,5 vezes 12. Tá? Se você quiser colocar o 12 embaixo também não tem problema. Não muda nada, tá? Vamos lá. Esquece da vírgula por enquanto, vamos fazer o cálculo. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. A outra casa decimal agora, o 2, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Soma normal também, aqui ó, 0, 6 mais 4, 10, e aqui 1 mais 2, 3. Agora o detalhe da vírgula. Você olha lá, só um número tem vírgula, né? Só esse daqui, ó. Quantas casas decimais ele tem? Quantos números depois da vírgula? Só o 5, só um númerozinho. Então de trás para frente você vai e coloca uma casinha decimal. 30,0 você pode colocar na resposta como 30 apenas, ou se quiser colocar o vírgula 0 não tem problema, não está errado, tá? Tanto com vírgula quanto sem, porque o 0 à direita ele pode sumir, lembram disso? Então aí, 30, tranquilo? Vamos fazer o outro? Repare que agora os dois têm vírgula, 3,1 vezes 1,8, tá? Vamos fazer aqui do ladinho, ó. 3,1 e 1,8. Lembrando que essa ordem você também pode trocar aqui, não vai alterar nada, ok? Vamos lá, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 3, 24. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. Normal, né? Sem nenhuma dificuldade aqui. Somando, 8, 4 mais 1, 5, 2 mais 3, 5 também. Vamos lá. Agora, olha o detalhe. Temos uma casa decimal aqui e mais uma aqui. Dois numerozinhos depois da vírgula, né? Duas casas decimais. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, duas casas decimais. Sempre da direita para a esquerda as casas decimais. Resposta, 5,58. Ok? O que é a atenção aqui, o detalhe é... Tem vírgula? Não tem problema, não se preocupa com ela. Monta a sua continha normal, calcula a sua multiplicação normal. Ao final você observa as vírgulas, né? Tem uma vírgula só, tem nos dois números. Quantas casas decimais tem? Aqui só tinha uma, por isso colocamos uma casa decimal. Aqui nós tínhamos duas casas decimais, então duas casinhas aqui no final. E aí a gente tem aqui as respostas, aparece a vírgula, nesse caso poderia não aparecer, né? Tudo bem? Multiplicação com decimais é bem facinho, beleza? Vamos para o próximo assunto. Vamos lá, próximo assunto é um pré-requisito para a gente falar de divisão, tá bom? Então a gente chama de inverso. Cuidado com o seguinte, nós já estudamos números negativos, né? A gente já estudou módulo, já estudou oposto. Cuidado para não misturar, tá? O oposto é quando nós trocamos o sinal, lembra lá? Tá menos 4, o oposto é mais 4. Tá 8, mais 8, né? O oposto é menos 8. Então, oposto é uma coisa, inverso é outra, tá? Quando a gente fala de inverso de um número, nós estamos falando em posições. Pensando numa fração, nós temos numerador e denominador, certo? Então o inverso vai ser nós trocarmos eles de lugar. Olha bem o 3, tem o número 3, tá? Eu quero encontrar quem é o inverso dele. Então é trocar de posição numerador com denominador. Mas aqui não tem ninguém, professor, está aqui, ó, sozinho, só o 3. Lembra que sempre tem? No caso está o número 1 escondido aqui. Então agora, 3 sobre 1 é o número. Quero o inverso dele, eu vou trocar, ó. Quem está em cima vai embaixo, quem está embaixo vai em cima. Inverteu, por isso inverso. Então se o número é 3, o inverso é 1/3, 1 sobre 3. Tranquilo? Vamos ver aqui, ó, tem uma fraçãozinha 2/3. Agora veja que nós não precisamos completar mais ninguém. Já está normal ali, né? A fraçãozinha. O que é o inverso de 2/3? É eu trocar, ó. O de cima vai embaixo, o de baixo vai em cima. Ou seja, o inverso de 2/3 é 3/2, 3 sobre 2.
Tranquilo? Ó, só trocou, né? O 3 foi lá em cima e o 2 foi lá embaixo. Aqui eu peguei um número negativo justamente para a gente ver que não tem nada a ver com o sinal. O inverso é só trocar, tá? Se o número é positivo, ele continua positivo. Se ele é negativo, ele vai continuar negativo. Então vamos lá. O que é o inverso de 1/4? Troca, ó. O 4 vai em cima e o 1 vai embaixo. E ele continua negativo. 1 embaixo não é obrigatório aparecer. Lembra que eu posso deixar só o 4? Tá bom? Então se você colocar assim, ó, menos 4 sobre 1 tá certo. Ou se você quiser colocar simplesmente menos 4, também tá certo. Sem problema algum. Ok? Então inverso é trocar a ordem, a posição. Numerador vira denominador. Denominador vira numerador. Troca o de cima com o de baixo. Tranquilo? Só olhar bem os exemplos, já entendeu que já vai virar. Bom, como eu falei que o outro assunto a inversa era um pré-requisito, presta bem atenção que a gente vai usar a ideia do inverso agora, tá? Quando nós vamos fazer divisão de frações, nós temos um item importante a observar. É o seguinte, eu sempre comentei que divisão não existe, né? Porque quando a gente vai resolver uma divisão, a gente usa tabuada, ou seja, usamos a multiplicação. Agora vocês vão perceber mais uma vez que realmente divisão é um negócio que a turma acha que é difícil, mas não é, tá? Vai virar uma multiplicação. Veja bem, a regra é o seguinte. Este primeiro número aqui, a primeira fração, seja ela fração ou número inteiro, tá? Você vai repetir ele normal, ó. Você não vai mudar nada. Pega o próprio número e repete ele. E o detalhe está aqui, ó. Esta segunda fração, esse segundo número, que é quem divide o primeiro, você vai jogar ele lá multiplicando, só que no inverso. Então, ao invés de ser 1/4, ele vai virar 4 sobre 1. E ele vira agora a multiplicação. Olha lá o detalhe do inverso. Ó, tá vendo? Era 1/4, virou 4 sobre 1. Então, para deixar assim bem tranquilo, o que eu faço numa divisão de frações? Repete a primeira, veja que não mudou, continuou 2/3. A segunda fração você inverte. 1 sobre 4 vira 4 sobre 1. E o que era divisão passa a ser multiplicação. Tá vendo? Então, ele inverteu a segunda fração e inverteu a operação. A divisão de frações, na verdade, é uma multiplicação. E aí você faz a multiplicação normal, ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Acabou. Sem problema. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Tem aqui, ó, 5 dividido por meio. Lembrando que se você quiser, pode completar, fazer virar uma fração, né? O que a gente faz? Repete a primeira, esta é a regra. Repete a primeira fração, 5 sobre 1, e multiplica, né? Vai virar multiplicação, pelo inverso da segunda. A segunda era 1/2, né? Segunda, a gente diz, a segunda que aparece na ordem, né? 1/2 invertendo vira 2 sobre 1. Olha lá, certo? E aí multiplica. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 1, 1. Lembrando que o 1 não precisa aparecer, não é obrigatório. Se você deixar assim 10 sobre 1 está correto. Mas o mais comum, o mais normal, é que você tire esse 1 de baixo, tá? E ficou apenas 10. Então 5 dividido pela fração meio virou 10. Resumindo, divisão de frações. Repete a primeira, inverte a segunda. Repete a primeira e inverte a segunda. Lembrando que a divisão vira multiplicação. Fácil essa, né? Tranquilo? Vamos para o próximo. Bom, continuando sobre divisão, agora pensando nos decimais, tá? Decimais são aqueles números que tem vírgula, né? Então nós vamos fazer duas divisõezinhas aqui para vocês entenderem. A primeira divisão, apenas o divisor aqui tem número decimal, tem vírgula, e o dividendo não. A outra os dois têm. Mas a gente vai ver que não muda muita coisa. Pensa no seguinte, nós não fazemos conta com vírgula, não fazemos divisão com vírgula, tá? Então eu vou armar essa divisão aqui, ó. 3 dividido por 0,5. Como nós não fazemos divisão com vírgula, nós vamos tentar tirar essa vírgula, eliminar ela. A regra é o seguinte, você olha aqui, tem uma casa decimal, né? O outro número precisa também ter uma casa decimal. A gente diz que temos que igualar as casas decimais, ok? Então isso aqui tem uma, aqui precisa ter uma. E olha como é possível fazer isso. Se eu colocar 1,0, não mudei nada, né? 3 e 3,0 é a mesma coisa. Então sempre que você precisar, em qualquer um dos dois,
colocar uma vírgula e quantos zeros forem necessários, você pode fazer isso sempre. Tá, mas veja bem que legal. Como agora nós igualamos as casas decimais, simplesmente eu posso eliminar a vírgula. Ó, eu vou tirar a vírgulazinha daqui. Você pode riscar ela. O que que virou? 30 dividido por 5. 0, 5 e 5 é a mesma coisa, né? Como não tem mais vírgula. E aí é fácil, ó. 6 vezes 5, 30, resta o 0. Então a nossa divisão, 3 dividido por 0,5 dá 6. Lembrando de uma coisa. Ah, professor, eu prefiro fazer divisão com fração. Eu gostei daquela ideia da fração. Não tem problema. Você pode pegar esse número decimal, mudar ele para fração, vocês já sabem fazer isso, né? E efetua a divisão lá, tá? Da mesma forma, quando você tiver frações, se você não quer saber, odeia frações, não fique bravo, não tem problema. Pega a tua fração, transforma para decimal e faz desse jeito aqui, tá bom? Os dois jeitos são válidos. Última divisãozinha. Repare que agora nós temos os dois numerozinhos com vírgula, né? Eu vou armar a divisão aqui, ó. 0,2 dividido por 0,25. Tá, vamos lá. Nós não fazemos conta com vírgula, pensa nisso. Então o que eu vou fazer? Igualar as casas decimais. Aqui nós temos duas casas decimais, dois números depois da vírgula, né? Aqui nós temos um só. O que eu faço para completar? O zero. O zero é um cara que sempre pode aparecer, tá bom? Então vamos lá. Claro que depois da vírgula, né? Senão não poderia. Como agora nós temos duas casas decimais bem certinho, o que eu faço? Tira a vírgula. Vou eliminar a vírgula daqui, eliminar a vírgula daqui. Esse zero que está à esquerda, esquece dele, tá? Se quiser você pode até riscar, ó. Tá bom? Pode até riscar. Fica 20 dividido por 25, tá bom? Bom, 20 dividido por 25 não dá, né? Porque o 20 é menor. O que a gente faz? 0, e um zero, tá bom? Essa vírgula aqui não interfere no número que iniciou, tudo bem? Normal. Agora, quantas vezes 25 cabe no 200? Dá exatamente 8. 8 vezes 25 dá 200, acabou. Então, 0,2 dividido por 0,25 dá 0,8. Ok? 0,8. Então, vejam bem. Acabamos aqui o conteúdo, a ideia, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui, na próxima vez que aparecer o vídeo aí, né? Alguns exercícios de multiplicação e de divisão, tá bom? São bem pouquinhos. Vocês vão pausar o vídeo, copiar eles, resolver no caderno. E amanhã vai ter atividades lá no portal para vocês fazerem, tá bom? Esse aqui é só para dar aquela testada, ver se vocês entenderam a ideia. Beleza? Então vamos lá. Não vou nem chamar de exercício, tá? Como é um testezinho aí, só para finalizar o vídeo, atividade, vocês têm que tentar fazer, tá bom? Senão, agora, depois que eu explicar, vocês pausam o vídeo e tentam fazer aí no caderno mesmo, tá bom? E amanhã tem exercícios. Aqui, vocês vão fazer a multiplicação, tá bom? Ó, 3/5 vezes 5 vezes 2/9, tá bem? Se você quiser aplicar aquela simplificação antes, pode, ou no final. O que importa é, o resultado tem que estar na forma irredutível, simplificadinho, tá bom? Então pode ser antes ou depois, fique à vontade. Aqui uma outra multiplicação, porém usando decimais. Lembra lá? Arma a continha normal, esquece da vírgula, multiplica, no final você volta a colocar as vírgulas lá. Divisão de fração. Lembra que aqui a gente vai usar o inverso, né? Repete a primeira fração, a segunda você inverte e vira multiplicação. E aqui uma divisãozinha com números decimais. A regra é, coloca na chave, arma a continha, iguala as casas decimais, sempre completa com zeros, né? Completou, igualou as casas decimais, apaga as vírgulas, risca ela, faz a divisão normal. Beleza? Então, bom exercício para vocês aí.